senhores, bem-vindos. Shavua Tov Mevorach. Uma semana boa, especial, com muita saúde. Mesmo em lockdown, desejamos a todos saúde, Priut Nechoná, uma saúde plena e completa, que a Kadosh Baruch Hu proteja a todos nós destas makot, dessas epidemias e pragas do século XXI, que Bezrat Hashem possamos sair livres, Zman Herutenu, liberdade, Geulah, Amitit Ve'ashleimah, a Geulah que todos nós estamos esperando, a Geulah do século XXI, a Geulah, a redenção que está escrita já há séculos na nossa Sagrada Torá, que haverá um momento que todos nós vamos nos redimir, e para Eretz Israel, Ira Kodesh, Bimherá, Be'amen, Amém, Keiratzon, Shavua Tov, bem-vindos, senhores e senhoras, no nosso shiur semanal, com lições para a nossa vida cotidiana. Muito bem, senhoras e senhores, mais uma vez bem-vindo a todos vocês ao nosso shiur. Lembrando que o nosso shiur é para a refuá shlemá completa da senhora minha mãe, Simcha Bat Esther, que tenha saúde, vida longa, Nihut Yamim, Bezrat Hashem, narra dos filhos, netos e bisnetos. Também para a refuá shlemá do senhor, lá de Curitiba, senhor Eliezer Ben Giza, que Bezrat Hashem tenha saúde, vida longa, refuá shlemá completa, se Deus quiser. Também para refuá shlemá do senhor Haim Oizer Shalom Urman Ben Miriam, que Hashem proteja ele, que tenha saúde plena, completa, refuá shlemá, narra dos filhos, netos, se Deus quiser. Também para refuá shlemá do meu amigo David Ben Chaya Sará, que Bezrat Hashem possa ter um pronto restabelecimento também desses momentos difíceis da pandemia, que Bezrat Hashem tenha refuá shlemá. Também nosso shiur é para Ilui Nishmat, para a elevação da alma do senhor Moisés Sternfeld, Zichrono Livrachá, o senhor Shmir Moshe Ben Mordechai, Zichrono Livrachá, Sternfeld, que ele tenha saúde, que ele tenha uma aliata Neshama, uma plena elevação da sua alma, hoje e sempre, se Deus quiser. Muito bem, senhoras e senhores, nós estamos chegando próximo a Pessach. Quando a gente chega próximo de Pessach, nós, rabinos, temos uma obrigação, conforme consta no Shulchan Aruch. Tenho aqui comigo o Shulchan Aruch, vocês podem ver aqui. O Shulchan Aruch é o Código de Leis Judaico. A primeira lei do Shulchan Aruch, nas leis de Pessach, nós temos um setor no Shulchan Aruch chamado Leis de Pessach. Essas leis de Pessach começam falando que o rabino tem a obrigação de ensinar para a coletividade presencial e para a coletividade também via Zoom. Baruch Hashem, a coletividade aqui via Zoom é bem grande. Então, é claro que nós temos que falar também da festa de Pessach. E nós vamos, se Deus quiser, falar nessas próximas poucas aulas que nós temos. Aliás, temos muito poucas aulas. Se Bezrat Hashem a gente conseguir dar essa semana 2 aulas, pelo menos hoje, e mais uma aula, e depois tem semana que vem, então já vai ser muito bom. Então, hoje eu gostaria de começar com o primeiro ponto. Eu tenho uma sequência para falar para vocês sobre Pessach. Em primeiro lugar, vocês sabem quantas mitzvot hoje em dia tem em Pessach? Hoje em dia, quantas mitzvot nós temos em Pessach? Então, eu vou falar para vocês, nós temos exatamente 8 mitzvot na festa de Pessach nos tempos atuais. No tempo do Beit HaMikdash, na época do Templo Sagrado de Jerusalém, nós tínhamos mais mitzvot do que hoje em dia. Isso por quê? Porque naquela época tinha um fator chamado Korban Pessach. O que é Korban Pessach? Toda família tinha a obrigação de levar um cabritinho para o templo, e lá, não ficava lá o cabritinho. Esse cabritinho ele era degolado, passava pelo processo da Shechitá. A parte interna dele, que normalmente é aquela que a gente não come. Aliás, as pessoas elas falam, Rabino, é verdade que tem esse assunto no judaísmo de oferendas, de sacrifícios? Eu falo, olha, na verdade, sim, mas o que ficava em cima do misbeach, do altar,
são partes que normalmente a gente não come, que aliás, normalmente não, a gente não come sangue, sebo, entranhas e etc. São as partes que nós não comemos. Isso ficava em cima do altar. E assim, não diferente, a oferenda pascal, o Corban Pesach, como que funcionava? Na véspera de Pesach, essa oferenda era levada ao templo. Então, vamos imaginar uma família com 10 pessoas, que assim a gente recomenda. Por quê? Porque é necessário comer toda a oferenda. Imagina só, uma família pequena, um casal com um filho só, ele não pode, porque ele vai deixar sobrar a carne, e não pode sobrar carne. E aí já fica a dica, se Deus quiser, a Mashiach está chegando, nós vamos fazer a oferenda do Corban Pesach, e aí tem que saber como funciona isso. Então, já vou falando o que tem que fazer, tem que se juntar com outras famílias. Para quê? Para todo mundo, na noite do Seder Pesach, comer daquela carne. Mas como funcionava? Chamava aquele grupo, que inclusive tem um nome chamado Haburá. Haburá é um grupo, Haverim, Haburá, 2, 3 famílias juntas, e uma pessoa, um representante, levava um cordeiro para o Beit HaMikdash, lá era feito o abate, e aquelas partes internas do animal, entranhas, etc., etc., o sangue era jogado no altar de uma maneira extraordinária. O Maimônides traz isso aqui no seu livro, que era impressionante a rapidez como eles faziam, a agilidade, porque, senhores, não é que tinha 50 pessoas, 1.000 pessoas, 10.000, tinha mais de 100.000 pessoas que estavam lá no Beit HaMikdash. Vocês podem imaginar o movimento que tinha, né? Obviamente não tinha distanciamento, que não tinha os tsures que nós temos hoje em dia. Então, 100 milhões de pessoas era algo assim, de fato, era um movimento muito mais do que 100.000 pessoas durante a véspera de Pêssar, levando um cabrito, jogando lá o sangue de uma maneira muito sincronizada com os Kohanim, jogava o sangue, as entranhas no altar, e a carne, depois de esfolada, tirada ao couro e limpa, era levada para casa. Era proibido comer ela cozida, era proibido comer ela frita, era proibida comer ela nae, que significa em árabe cru, né? Que benae significa cru. Isso aqui não pode, tem que ser assada como se fosse um churrasco. Como não? Um churrasco mesmo, e todo mundo na noite do Seder Pesach tinha que comer. E sobre isso tinha várias mitzvot. Além de comer, não pode deixar sobrar. Além disso, tem que comer e ficar satisfeito. E assim por diante, sobre essa mitzvah do Corban Pesach. Lamentavelmente, hoje em dia não temos mais o Corban Pesach. Então, sobrou 8 mitzvot na festa de Pesach para todos nós. Quais são as mitzvot? Se eu pudesse perguntar para vocês, uma vez eu já fiz isso aqui na sinagoga, eu perguntei, pessoal, quais são as 8 mitzvot? Não foi fácil chegar na 4ª mitzvah. Foi difícil chegar na 4ª. Mas estamos aqui para ensinar, e eu vou ensinar para vocês agora quais são as 8 mitzvot que nós temos, obviamente, nos dias de hoje, e vocês vão saber algumas delas, outras talvez não. Primeira mitzvah que nós temos, qual é? Essa daqui, até pessoas que conhecem a Torá, praticantes, elas não sabem. Qual é a mitzvah? É proibido comer hametz na véspera de Pêssar a partir do meio-dia. É proibido comer hametz a partir do meio-dia da véspera de Pêssar. Essa é uma proibição. Não tem a ver com a outra proibição de comer hametz no próprio Pêssar. Aqui estamos falando não comer hametz esse ano, sábado, se Deus quiser, que vai ser a véspera de Pêssar, a partir do meio-dia. Isso pela Torá. Só que os nossos sábios, eles anteciparam aproximadamente 2 horas, quer dizer, mais ou menos 15 para as 10 da manhã, 10 horas da manhã aproximadamente, e é proibido comer hametz dali em diante. Então, existe a proibição de comer hametz. Aliás, o que é hametz? Isso aqui eu preciso dar um shiur para vocês também, o que significa hametz. Porque o que é hametz? Farinha com água, fermentado. O que é matzá? Farinha com água. Qual a diferença? Nós vamos falar já já. Vamos ter um pouquinho de paciência, porque tem aqui muitas informações para compartilhar com os senhores e as senhoras que estão aqui assistindo o nosso shiur.
Essa é a primeira mitzvah. Segunda mitzvah que nós temos na festa de Pesach, levaer et hametz min haolam mechatzot hayom ulemala. Significa eliminar o hametz, queimar o hametz que foi procurado na véspera de Pesach. Na véspera de Pesach, esse ano, a gente vai fazer a busca do hametz na quinta-feira. Aliás, senhoras e senhores, existe uma preocupação, não diminuindo os quitutes maravilhosos que todo mundo faz, aquelas comidas tão bonitas e maravilhosas que são feitas kasher lepessa, não diminuindo isso. Mas existe uma preocupação em fazer uma tremenda faxina a partir já de hoje, ou já de antes, limpar cada quarto e quarto, limpar cada lugar, debaixo das camas, principalmente em residências onde moram crianças, ou então residências que são frequentadas por crianças, netinhos e bisnetinhos, que muitas vezes eles frequentam a casa do vovô e coloca bolo, coloca cac, petit four debaixo da cama, etc, etc. Então, nesses dias, é necessário fazer uma grande faxina, step by step, nos quartos, nos armários. Muitas vezes as pessoas elas vão no bar mitzvah e colocam sempre aquele mamul, colocam petit four, coisa parecida, no bolso, e depois fica lá no bolso porque ele esqueceu de comer. Então, é necessário verificar armários, é necessário verificar gavetas, é necessário, de fato, fazer uma tremenda busca, fazer uma limpeza, uma faxina de casa total para não ter hametz. Claro que, por exemplo, hoje eu já comi pão, amanhã também vou comer, depois da manhã também. Pode comer hametz agora, mas já começar a tomar os devidos cuidados para quando chegar na busca do hametz, que na quinta-feira, que antecede o Seder de Pesach, na quinta-feira, daqui a quase 2 semanas, nós vamos ter facilidade em fazer a busca do hametz. Imagina só, uma casa que está toda bagunçada, infelizmente, que não fez a faxina que eu estou recomendando. O que vai acontecer? Quando chegar na noite, a pessoa vai entrar em crise, ela vai ficar extremamente angustiada, que a casa dela tem hametz em toda ela. Então, desde agora, já começa quarto por quarto, principalmente aqueles que têm casa grande, certo? Baruch Hashem, uma casa de 300, 400, 500 metros quadrados, é bom já fazer uma verificação step by step, fazer uma faxina, limpar, e depois que limpo, já falar, olha, pessoal, por favor, aqui está kasher lepessa, não entra com hametz, não entra com sanduíche, não entra com biscoito, com bolacha, coisa parecida, naquele quarto. Porque o hametz em Pesach, qualquer quantia, é proibido a gente ter hametz em casa. Porque isso também vamos falar, Bezat Hashem, temos muita coisa para falar, não hoje, não vai dar tempo, mas se Deus quiser, semana que vem. Então, o que acontece? A pessoa ela tem que já começar de agora a fazer as verificações da limpeza de casa e, obviamente, deixa por último a cozinha, que é o último lugar que a pessoa deve deixar para fazer a grande limpeza. Muito bem, depois que você fez essa limpeza, na noite que antecede o Pesach, você faz Bedikat Hametz, conforme a nossa tradição, conforme a lei. A gente busca o hametz com uma luz de parafina ou de cera, e uma vela de cera ou de parafina, a gente vai buscando pela casa, fazemos uma berachá, fazemos as bênçãos, depois liberar o biur hametz, assim por diante. No dia seguinte, a gente queima o hametz, que vai ser numa sexta-feira. A gente vai queimar de manhã, no mesmo horário que normalmente a gente queima hametz nos outros anos. Esse ano é um ano atípico. O único, em 2008, aconteceu o que está acontecendo esse ano. Que o quê? Que o Pesach está caindo sábado à noite. Isso aqui faz que o quê? Determinadas mudanças na nossa lei. Por exemplo, a gente vai ter queimado hametz na sexta, mas sexta-feira à noite a gente vai estar comendo halá. No sábado de manhã, também a gente vai comer halá até 9h30 da manhã, no máximo, depois lavar a mão, etc, etc, tomar todos os cuidados. Mas o que nós temos que entender que aqui o grande vilão de Pesach é o hametz. Então, nós temos que eliminar o hametz, que é a terceira mitzvah de levaer a hametz min haolam. Agora, nós vamos... Desculpa, já falamos a primeira de não comer hametz. A segunda de eliminar o hametz. A terceira, shelo irae hametz kol shiva. Não podemos ver o hametz 7 dias em Israel, 8 dias no Brasil. Como assim? Então, eu não posso ir no Pão de Açúcar
Lá eu vou ver o Hametz. Quando eu passar em frente à padaria, tem que fechar os olhos? Não. Vou explicar. A Guemará fala loirae lecha. Lecha, shelcha e ataroe, avala tahroe shelacherim. O seu Hametz você não pode ver em Pessah. O seu Hametz, ele é proibido você ver o Pessah. Ver ele no Pessah. Quer dizer, além de ser proibido ter o Hametz, é proibido você ver o seu Hametz em Pessah. É proibido a pessoa ver o Hametz dela. Eu posso, no Pão de Açúcar, no meio de Pessah, e passar ali pela padaria e ver o Hametz, não tem problema. O Hametz não é meu. Como diz a Guemará, Shelchai Ataroé. O teu você não pode, mas o do outro você pode ver o Hametz. Você vai passar pela em frente a uma padaria no meio de Pessah, você não precisa fechar os olhos, você pode ver, mas, obviamente, o seu Hametz, você não pode, de fato, ver o seu Hametz. Essa é a terceira mitzvah. Quarta mitzvah, Shelo imatze lecha Hametz kol shiva. Você não pode possuir o Hametz na sua propriedade durante os 8 dias de Pessah para quem mora no Brasil e 7 dias quem mora lá em Eretz Israel. Obviamente, lembrando que determinadas pessoas, determinados lugares, como por exemplo em Sidom, no sul do Líbano, pelo qual a Monte Sinai tem as suas origens, que vem do sul do Líbano, lá era considerado as leis de Israel. Então, eles faziam 7 dias. Mas um sidonense que veio para o Brasil, ele tem que fazer 8 dias de Pessah. Mesmo que ele goste muito de Sidom, está no coração dele, mas ele não mora mais em Sidom, ele mora aqui no Brasil e ninguém está pensando em voltar, Baruch Hashem, para Sidom nos dias de hoje. A gente quer voltar para Israel, mas para Sidom não. Então nós temos que fazer 8 dias, quem está aqui no Brasil, de não ter Hametz na casa dele. É proibido a pessoa ter Hametz. Mas espera aí, Rabino, eu tenho em casa uma caixa de Blue Label. Blue Label é Hametz total. E como que eu faço? Blue Label, cada garrafa custa, não sei, $200. Imagina, R$1.000. É uma fortuna. O que eu vou jogar fora? Não. Não precisa fazer isso. Então, eu vou explicar rapidamente. A maioria aqui já sabe. Você guarda num quarto, guarda numa despensa, num armário, todo aquele Hametz que você tem em casa. Você tranca esse Hametz no armário, a vodka, o uísque, a cerveja, o macarrão, tudo aquilo que é Hametz, bolachas, biscoitos, você não precisa jogar fora. Guarda no quarto, guarda numa despensa, deixa trancada, fechada, e aí você vai assinar a procuração, que eu vou mandar para vocês, para não dar trabalho para vocês, eu vou mandar uma procuração hoje, Bezrat Hashem, e vocês vão só preencher, dando para mim os poderes de poder vender isso aqui para um não Yehudi, para um não judeu. Eu vou vender o Hametz que está na sua casa, e aí, com certeza, você tem Hametz na sua casa, mas não é seu. Esse Hametz, ele não é seu, aquele que está em casa, porque você passou para mim uma procuração de uma maneira séria, obviamente, e eu vou fazer o quê? Uma venda antes de Pessah. E com isso, o Hametz que vai ficar na sua casa, ele está vendido, e você não tem, e você não está fazendo a proibição. Aqui me faz lembrar uma frase do famoso Hafetz Haim. O Hafetz Haim fala, quando você estuda, a coisa fica muito mais simples e você não transgride. A pessoa que ela não estuda, ela não sabe, ela vai transgredir. Por quê? Porque ela não sabe, ela não estudou. Aqui eu estou dando a dica para vocês. Vocês, Baruch Hashem, aqui em pleno domingo, estão tendo um shiur aqui, graças a Deus, um grupo gigante estudando Torá. E aí, o que vocês estão aprendendo? Aprendendo como fazer um Pesach kasher e sameach, um Pesach lindo e maravilhoso e kasher, que a gente quer fazer ele da melhor maneira possível, como Deus quer que a gente faça o Pesach, que, aliás, é uma festa que ela é a redenção do povo judeu. Quando lá atrás, o Am Israel, ele estava mergulhado em idolatrias do faraó, idolatria do rio Nilo, e Am Israel, para sair do Egito, eles tinham que abdicar e tirar aquelas idolatrias, se limpar, lavar-se, se purificar daquelas idolatrias egípcias para depois ter a redenção. E como eu já falei no show da semana passada, o que está acontecendo hoje em dia, que todas as idolatrias, que as pessoas eram diferentes, naquela época era o rio Nilo, hoje em dia a gente depositou
a grandeza do mercado, do shopping. Imagina só que beleza quando você vai no shopping, você vê aquilo lá, aquela magia. Hoje em dia, os shoppings, as portas estão fechadas. Você vai nas ruas de comércio em Manhattan, em São Paulo, no Rio de Janeiro, todas elas fechadas, com lojas, vende-se, aluga-se. Tudo isso aqui está dissolvendo. Tudo aquilo que a gente depositava tanta força, tanto poder, que isso aqui é idolatria. Avodá zará. Avodá zará significa um serviço estranho. Quando você não deposita a sua confiança em Akadosh Baruch Hu, você deposita a confiança em bens, no material, no físico. E isso aqui, hoje em dia, tudo está dissolvendo. E, com certeza, estamos numa época que tudo está indicando de uma maneira explícita, uma maneira muito forte, que estamos nos aproximando cada vez mais e mais da Geulah Amitit, da Geulah da redenção. Mas, para isso, tem que ter Mishru Ukhulahem. Primeiro, o Mishru. Vocês têm que sair daquelas abodazará, daquelas crenças que nós sempre depositamos, até mesmo tinha pessoas que depositavam crenças nos seus times de futebol, que hoje em dia está sem graça, que não dá nem para ver mais time de futebol jogando, porque está tudo vazio. Hoje em dia a gente depositava as crenças na beleza, no esplendor do shopping, das compras, de tudo isso aqui. Como o pessoal falava, o que é um shopping center? Shopping center é um templo do consumismo. Esse templo está dissolvendo, você fica impressionado. Então, nós estamos também agora no Pêssar. Então, por isso é muito importante a gente não somente filosofar, mas também fazer o Pêssar tecnicamente, que serão as nossas próximas aulas, que nós estamos falando de um assunto não filosófico, cabeça no céu, mas vamos botar o pé na terra e falar no aspecto mais terrestre, de fazer a maneira tecnicamente correta. E vocês vão ver que não é nenhum bicho de 7 cabeças, é fácil, depende do conhecimento que vocês vão ter e aprender e colocar na prática. Então, quando você assina aquela procuração que vocês, se Deus quiser, vão receber hoje ainda, Bezat Hashem, quando você assina aquela procuração, você vai se livrar do Hametz na véspera de Pêssar, e aquele Hametz vai ficar trancado no teu armário, lá naquela gaveta, no freezer, aonde for, vai ficar trancado, sem o acesso. Você bota lá uma etiqueta que está vendido para Pêssar, coisa parecida, aquele Hametz não é mais seu, deixou de ser seu. Depois, nós temos uma proibição que todo mundo conhece. Shelo lechol Hametz. É proibido comer Hametz. Vocês sabem que tem muita coisa proibida aqui, tudo em volta do Hametz. O Hametz é o verdadeiro vilão. Nós sabemos que é proibido comer hazir, porco, carne de suíno, é proibido comer. Mas a pessoa pode possuir, ela pode ver, ela pode ter. Só é proibido comer e via oral. Proibido via oral, a pessoa comer. Se ela vai tomar agora alguma dose de algum líquido que tem algo do hazir, não tem problema. Pela veia não tem problema. O que não pode é pela boca. O Hametz, que é tão amigo nosso durante o ano, todos nós comemos tanto carboidrato, a halá de Shabbat, os bolos maravilhosos. Quando chega nesses dias, ele é gravíssimo. Equivale igual a comer no dia do Yom Kippur. É a mesma gravidade. É a mesma gravidade do que comer no dia do Yom Kippur um prato de frango com arroz e feijão. Deus nos livre. Então, é claro que devemos tomar muito cuidado para não ter o Hametz nosso em casa. Tá certo? Então, é proibido comer Hametz. Agora, surge uma pergunta, o que é Hametz? Também tem isso. Agora, eu vou ensinar para vocês o que é Hametz. Hametz significa o seguinte, quando você tem 5 farináceos, porque tem vezes que a pessoa fala, fermentação é proibido. Mas, peraí, eu vou comer coalhada em Pêssar. Posso comer coalhada em Pêssar? Lebene, posso comer? Pode, não tem problema. Ah, mas Lebene é fermentado. Vinho também eu vou tomar em Pêssar, se Deus quiser, uns 4 copos de vinho, e também vou tomar mais no dia de Pêssar, nos dias intermediários. É até bom tomar um cálice de vinho nos dias de Rola Moed, tá certo? Tomar os 4 copos reclinados, conforme a tradição, conforme a nossa lei. Então, e o vinho é fermentado.
Como pode ser, então, que é proibido o fermento? Então, eu vou explicar. A Torá proibiu a fermentação somente, exclusivamente, de 5 farináceos. Quais são os 5 farináceos? Trigo, cevada, centeio, aveia e espelta. Esses são os 5 farináceos que nós somos terminantemente proibidos de comer no Pêssar, no estado de fermentação. Esse acréscimo que eu falei para vocês é de extrema importância saber. No estado de fermentação. O que significa isso? A matzá é feita de trigo. Aliás, em Nova York tem matzá de aveia, em Israel tem matzá de espelta, cevada, de centeio. Lá em Israel tem vários tipos de matzó, 5 tipos de matzó. A mais conhecida é de trigo, essa que mais nós comemos. Mas tem pessoas que têm alergia a trigo e eles comem de centeio, de cevada, que são até matzot mais caras no mercado, mas elas são as matzot que também é permitido comer essas matzot. Então, qual é a história aqui? A matzá, quando ela é feita de trigo, ela entrou em contato com a água. Só que ela, quando você deixa a água e a farinha, a água mais farinha, descansando, o que acontece? Ela cresce aquela farinha, aquela massa, ela cresce. Isso não acontece na matzá. Quando a matzá foi feita, a água misturou com a farinha também. Só que não deu tempo para fermentar. Não demora, porque para fermentar demora 18 minutos aproximadamente. Tem vezes que pode ser acelerado esses 18 minutos. Se a água estiver quente e outras a farinha estiver quente, pode ser que não vai ser nem 18, pode ser menos tempo. Quando a água com a farinha fica parada, misturada, como as senhoras usam a expressão descansando a massa, isso aqui faz que o quê? Aquela massa, ela vai o quê? Ela vai estufar. Isso aqui é fermentação. Isso aqui significa hametz, hametz, hametz. A farinha, quando misturou com a água e você fez a matzá, não aconteceu isso, porque na fábrica está lá o masguiar, todo mundo tomando conta para não acontecer esse procedimento de fermentação. Então, a farinha, começando com a farinha e começando com a água, esses dois são os ingredientes para fazer a matzá. Os dois têm que ser preparados de maneira especial. A água não é qualquer água, não. Tem que ser uma água especial, que ela é tirada na hora do pôr do sol, que a água está bem fresquinha esse horário. Ela é guardada em galões, galões, né, em baldes, etc., para usar essa água para misturar com farinha. E que farinha? Também uma farinha especial, porque tem que ser uma farinha que ela foi colhida com devidos cuidados. Ela foi colhida na hora certa, quando ela estava bem, já quase num processo de se preparar para ser colhida, não totalmente, porque quando está muito amarelinha, já está muito madura, lá no campo também não é bom, tem que ser antes disso, porque pode ser que entrou, choveu, e aí já ali mesmo já começou a estufar, já dá problema. Então tem que ser colhido ainda antes do tempo, e aí depois de colhido tem que ser moído, etc, etc. Quer dizer, desde o começo do processo é feito com devidos cuidados. Desde o começo do processo é feito com cuidados, tanto na água, tanto com a farinha. Só que no que se refere à farinha, todo mundo já deve ter escutado shmurá, matzá shmurá. O que é matzá shmurá? Matzá shmurá tem a quadrada e tem a redonda. A quadrada é redonda, claro, a top de linha, o que nem a gente fala nos carros. Você tem uma Ferrari, a Ferrari é a Ferrari. A matzá Ferrari é a matzá redonda, que inclusive, infelizmente, esse ano estamos tendo uma falta bem grande aqui em São Paulo, no Brasil, que trouxeram a quantidade muito pequena. Então, está tendo, infelizmente, uma falta muito grande no mercado de matzá redonda. Essa matzá shmurá, ela é shmurá desde a hora da colheita, misha'at ha'ktsirá. Desde a hora da colheita foi tomado conta para não ter contato nenhum com a água. A matzá quadrada, que não é shmurá, a matzá Yehuda, que também é kasher lepessa, obviamente essa que você vai comprar no mercado, que você vai encontrar com a supervisão a nacional, com a supervisão do rabino Shammai Edes Shlita, e tem a israelense, que é a matzá Yehuda. Essa matzá quadrada, ela é shmurá misha'at ha'tchiná, na hora da moagem. Mas ela não é chamada de shmurá. Mas a Torá fala que tem que tomar conta o shmartem et hamatzot. E vocês vão cuidar da matzot para ela não ter nenhum tipo no procedimento dela de fermentar. E antes, até mesmo de você misturar com a água
e fazer a massa, lá atrás já tem que tomar todo o cuidado. Então, hametz é a mistura de água com um desses 5 farináceos. Agora, se você pegar um bolo, por exemplo, hoje em dia tem bolos maravilhosos que você pode comprar da Ossem, bolos maravilhosos que se vendem aí hoje em dia. Muito bom, parece bolo com... Parece que tem farinha, só que é farinha de fécula de batata. Fécula de batata, e parece que fermentou, mas não tem problema nenhum. Pode usar, não tem problema, é caché lepessa, claro, aquelas que são caché lepessa, as farinha de mandioca, farinha de fécula de batata, e tem outras farinhas que são caché lepessa, que não sendo essas 5 farinhas, e tem que sempre ter supervisão rabínica, porque a gente não sabe o que entra lá dentro dessas outras farinhas, certo? Mesmo a farinha benta, todas elas já estão todas já com hametz ali dentro, porque não foi tomado conta nem supervisão nenhuma na hora que foi feita preparadas essas farinhas. Foi claro que caiu uma gota d'água, etc, etc. Então, essas são as mitzvot relacionadas a matzá. Não pode ter, não pode é relacionada a hametz. Você não pode ter hametz na sua casa, você não pode comer hametz, você não pode ver o seu hametz e você não pode ter hametz na véspera de Pêssar, já das 10 horas da manhã tem que estar eliminado e você vai guardar o hametz aonde dentro de um depósito trancado, fechado, dentro de um closet, dentro de uma despensa, de um armário, e aí você faz e assina a procuração que nós vamos mandar para os senhores. Depois, nós temos uma mitzvah de Lechol Matzah Belel Tet Vav Benissan. Temos uma mitzvah maravilhosa, linda, de comer matzah na noite do Seder de Pêssar. Vocês devem estar perguntando o que o rabino está falando de comer matzah na noite do Seder de Pêssar e nos outros dias. Eu não vou comer, não é mitzvah? A gente come matzah nos outros dias por falta de opção, na maioria dos casos, certo? Já que você não tem muito o que comer, você vai comer matzah. Essa é a explicação. Além disso, tem Shabat. Eu tenho que comer matzah no dia do Shabat, tem que comer, fazer lechem mishneh, tem que pegar 2 matzah, que nem eu pego 2 halot, e tem que comer. Mas nos outros dias, não há obrigação de comer matzah. Pela Torá, a obrigação é comer nas 2 noites do Seder de Pêssar. Mais para frente, a gente vai explicar para vocês como deve ser comido isso aqui, de que maneira, de que forma, etc. Ah, mas Rabino, eu não gosto. Eu sei que você não gosta, mas tem que comer. Ah, mas eu não gosto muito. Eu sei que você não gosta muito, mas tem que comer. É uma mitzvah comer matzah e não colocar manteiga, nada disso, chocolate. Tem que ser comido matzah pura no Seder de Pêssar, na primeira noite, segunda noite, na hora de cumprir a mitzvah. Depois que você cumpriu a mitzvah, já na noite, na própria noite, na hora que a gente dá aquela primeira comida de matzah que a gente vai comer naquele momento, tem que ser pura matzah. Não pode estar com absolutamente nada. Nem o creme, nem chantilly, nem manteiga, nem chocolate. Nada, nada, nada. Literalmente. Depois, você pode colocar outras coisas. Tem outras pessoas que colocam, tem vários costumes de comer com outras coisas a matzah depois, na hora da refeição. Quer comer com gefilte fish, quer comer com iur, quer comer com quem? Com creme, com outras coisas. Não tem problema. Não só sefaradim, ashkenazim também pode comer outros. Tem um costume racídico de não misturar matzah com água, com líquidos. Mas isso aqui, eu estou falando agora para os senhores aqui, um shiur, explicando, tem pessoas que comem matzah com haroset, tem pessoas que comem matzah com outras coisas, não tem problema. Mas no começo, quando você vai comer o primeiro ponto, está todo mundo aqui postando haroset. Aqui bastante gente botou para haroset. O rabino sabe que tem que comer, claro que tem que comer matzah depois com haroset. Mas no começo, a primeira tacada da matzah, quando você vai comer as primeiras mastigadas de matzah, a matzah tem que ser pura, nem frita com açúcar, nem com haroset, com nada. Quando você faz a berachá, Baruch atah Hashem, Elokeinu melech haolam, hamotzi lechem min haaretz, Baruch atah Hashem, Elokeinu tzivanu al achilat matzah. E quando a gente vai comer a matzah naquele momento, tem que ser pura a matzah. Depois, você vai comer matzah com maror. Depois, você vai comer matzah com haroset. Depois, você vai seguir o script do roteiro da Haggadah. Mas, outra vez,
a primeira vez que a gente come matzá, senhoras e senhores, no primeiro momento, não cumpre a mitzvah se você comer com creme, comer ela frita com açúcar, comer ela com haroset, tem que comer a matzá pura. Espero que deixamos claro aqui, bem claro, como tem que ser comida a matzá. E Bezrat Hashem, amanhã, eu não sei se amanhã, não sei se vai dar, amanhã o meu voo é de noite, como também terça-feira, quarta-feira é casamento, e quinta-feira eu volto para o Brasil. E a viagem é bem longa, é no México, então são 9h30, voo direto, mas o voo é de noite, então é meio complicado, mas se der, Bezrat Hashem, a gente dá a aula. Se Deus quiser, agradeço a presença de todos vocês no nosso shiur, desejamos para todos Pesach Kasher Vesameach, e Bezrat Hashem, a gente vai voltar o nosso shiur de Pesach com toda a força, Bezrat Hashem.